Quem não sabe para onde vai, qualquer destino serve, né? Isso é uma frase que se usa para para as pessoas que trabalham com falta de objetivos, com falta de planificação, né? Você precisa saber para onde você quer ir, você precisa saber o que você quer ser em confeitaria, precisa saber quanto você quer ganhar, até onde você quer chegar. Então, por isso tão importante, ou quão importante é essa planificação em confeitaria. Você precisa saber estabelecer as suas metas. Você precisa saber... minha filha está fazendo barulho. Você precisa saber estabelecer as suas metas. Você precisa saber estabelecer os seus objetivos. Com uma planificação, com metas, você sabendo, com uma precificação correta, com metas de produção, não tem como você não ter sucesso na confeitaria, não tem como você não sair do lugar, né? Por isso é muito importante, né? Esse tema que eu trago aqui, para que você possa se posicionar, para que você possa se planejar, para que tenhas realmente um ano de sucesso, ou tenhas produção à medida que necessitas, tá bom? Então, fazer um negócio de bolos não é apenas receber o valor da encomenda, não é apenas receber o dinheiro, né? Separou a parte dos custos e depois ficou com a parte dos lucros e pronto, estou a viver com o dinheiro, né? Você precisa realmente saber definir as suas metas de produção, porque se eu pergunto para alguém, eu venho para uma confeiteira e pergunto, olha, quantas encomendas você fez na semana passada, ou quantos bolos você fez no mês passado, ela não é capaz de me dizer quantas encomendas até é capaz de dizer, mas quando eu pergunto quanto você faturou no mês passado, ou quanto você faturou na semana passada, ela não consegue me dizer quanto foi esse faturamento, porque não tem um planejamento, não está organizada, né? Então é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar aqui, para que a gente possa ter uma organização, para que a gente possa saber onde está aí, ter metas de produção. É possível você saber o que produz, é possível você definir quanto você quer produzir, é possível definir quanto você vai querer ganhar todos os fins de semana, todos os meses ou até anualmente, né? Então, com essa planificação que vou dar aqui, vai te ajudar a ter um bom direcionamento, tá bom? Sejam todas bem-vindas, boa noite. Aqui no Instagram, a Michela. Olá, Misha, querida. Vamos avançar. Então, eu ia dizendo, fazer um negócio de bolos não é só acordou e resolveu fazer a encomenda, recebeu o dinheiro e foi. Você precisa ter um planejamento tático, né? Saber onde você quer chegar, saber o que você precisa para chegar no seu objetivo, tá bom? Você precisa saber quanto trabalho ou que quantidade qual é a quantidade de produção que você vai precisar para chegar a determinada meta, tá bom? Vamos definir para isso ficar um pouco mais claro. Olá, Yara. Vamos definir para isso ficar um pouco mais claro para si, tá bom? Você sabia, pelo menos como eu trabalho, eu, Berta, como trabalho? Primeiro, eu preciso... Olá, Tânia. Vamos. Antes de mais, eu preciso saber sempre, ou todos os meses, né? Ou de 3 em 3 meses, não 3 em 3 meses. Primeiro, no início do ano, eu defino que, olha, esse ano eu preciso de... Na confeitaria, eu preciso de faturar, por exemplo, 300 mil, vamos dizer, um valor assim, né? Mínimo. 300 mil meticais nesse ano. Para que eu possa faturar os 300 mil meticais nesse ano, quantas encomendas eu vou precisar fazer por semana para chegar a esse faturamento, né? Se falar de fazer mensalmente ou anualmente, isso parece muito, né? Quando nós falamos de um valor assim elevado, parece muito para nós. Vamos falar mensalmente, né? Primeiro você começa a fazer uma pergunta. Vamos começar com a primeira pergunta, para que você consiga definir as suas metas. A pergunta número 1 é qual é o valor o valor mínimo que você precisa receber hoje. Ou seja, você dedica o seu tempo na confeitaria para você conseguir sobreviver, independentemente de você ter um emprego ou só trabalhar com bolos. Qual é o valor mínimo que você precisa para sobreviver? Digamos que eu só trabalho com bolos e eu tenho despesas normais na minha casa. Eu tenho minha casa, se calhar eu pago renda, tenho combustível no meu carro, tenho minha filha, tenho que comer, né? Tudo bem, eu trabalho e meu marido também trabalha. Mas qual é o valor mínimo que eu preciso para sobreviver? Um salário que seja aceitável para mim, né? Vamos dizer, por exemplo, 15 mil meticais.
Eu defini o valor do salário, o valor mínimo que eu preciso tirar no meu negócio, querendo ou não. Serão os ditos 15 mil meticais. Tudo bem. Então, pegando nesse valor, minhas pestanas... em um segundo, só o Facebook, já volto no fio de pensamento. O que se passa? Voltou. Então, definir o valor. Primeira coisa é definir o mínimo que você precisa. Ou seja, se você não faturar isso, você vai morrer de fome, né? Então, eu disse que, olha, o valor mínimo que eu preciso faturar no mês para eu conseguir sobreviver são 15 mil meticais. Não faturar, digo, o valor que eu preciso ter para mim, para as minhas despesas. Porque faturamento é bem diferente de salário, bem diferente do dinheiro que fica consigo, né? Por exemplo, se eu faço um bolo, cobro 2 mil meticais ou vamos dizer 5 mil meticais por aquele bolo, nesse valor de 5 mil meticais, o dinheiro que é meu, que vai para mim, vai ser apenas uma parte, né? O meu faturamento é 5 mil meticais, mas o meu salário ou o meu lucro não vão ser os ditos 5 mil meticais, tá? Então, definido o valor que você precisa para sobreviver, que já dissemos que, por exemplo, são 15 mil meticais que eu preciso para viver esse mês, você vai, daí você vai pensar qual é o valor bruto, qual é o faturamento que você precisa ter para que consigas ter o salário de 15 mil meticais. Tudo isso eu explico muito bem quando dou as aulas de precificação. Eu tenho uma planilha de precificação que eu explico muito bem, que ela está bem explicada e bem detalhada. No valor de bolo, por exemplo, diz logo qual é a percentagem que vai para... Ficou escuro aqui no meu quarto. Qual é a percentagem que vai para o salário, qual é a percentagem que vai para as despesas, qual é a percentagem que vai para lucro, e cada um desses valores tem que ser direcionado. Mas digamos que nós todos aqui sabemos fazer essa precificação, então vamos dizer que, olha, para que eu consiga os 15 mil do meu salário, eu tenho que faturar 35 mil meticais no mês, né? Você já definiu o salário que você precisa para viver e já definiu o valor que você vai precisar de faturar para conseguir chegar nesses 15 mil meticais. Dito isso, ou feito isso, aí você já tem que pensar, ok, nesse mês eu preciso, querendo ou não, faturar esses 35 mil meticais. O que eu vou fazer para chegar a esse faturamento, né? Essa vai ser a próxima pergunta. O que eu farei para conseguir chegar a esse faturamento? 15 mil meticais é o que eu preciso para viver, para comprar energia, para comprar leite do meu filho e para tudo mais, né? Se eu preciso desse valor, o que eu tenho que fazer? Quantos bolos eu terei que fazer nesse mês para conseguir chegar a esse faturamento que eu determinei, tá? Então, vamos às contas. Por exemplo, só que eu não tenho uma calculadora aqui, eu nem sei se tem alguém que pode me ajudar, mas ok. Se eu tenho 15 mil meticais, 15 mil não, se eu tenho 35 mil meticais, eu faço bolos de 1.500 ou bolos de 2,5, por exemplo. Vou dividir esse valor pelas 4 semanas que eu preciso trabalhar no mês para saber quantos bolos eu vou precisar fazer em cada mês, né? Se eu faço bolos de 2.000 ou 2,5, por aí eu vou precisar de fazer 3,5 a 4 bolos de 2.000 meticais. Ou seja, então, defini a minha meta. Eu sei que nesse mês eu preciso, querendo como não, faturar os 35 mil meticais. E para eu faturar os 35 mil meticais, eu preciso fazer 4 bolos de 2,5 por semana, né? Por semana, querendo ou não, eu preciso fazer esses 4 bolos de 2,5. Mas quando eu digo 4 bolos de 2,5, podem ser 5 bolos ou 6 bolos de 1.500, ou pode intercalar, ou pode fazer, por exemplo, um bolo de 5.000, aí já vai depender, mas você precisa chegar àquele faturamento naquela semana. E aí, basta você ir fazer a estratégia que você precisa, tá bom? Para fazer a estratégia, você também precisa ter em conta qual é o tempo que você tem para fazer esse trabalho. Ou seja, se você tem um emprego e trabalha com bolos, a tua produção tem que ser minimamente diferente de quem só trabalha com bolos. Ou seja, se você tem um emprego e trabalha com bolos também, você precisa ser estratégico. Trazer produtos ou trazer tipos de bolos que não te roubem muito tempo. Ou seja, eu preciso de faturar esse valor semanal. Então, vou criar uma estratégia de trabalhar com bolos que me dão mais dinheiro e menos trabalho. Ou seja, se eu trabalho com um bolo de 2 andares, por exemplo, eu já faturo 5.000 ou 6.000 meticais. Então, só vou precisar de fazer mais um bolo de 1.500 para conseguir chegar à minha meta semanal, né?
Então, assim vais fazendo. Ok, os meus bolos são de baixa renda, eu preciso... se eu faço bolos... A nossa está a dizer que está com cortes no som, não sei. Se calhar os outros também tenham, né? Mas pronto, vou continuar. Até cortou-me. Eu estava a dizer que... onde é que eu estava, meu Deus? Estava a dizer que... Ai, meu Deus, esqueci. Estava a falar da estratégia, né? Da estratégia do que você precisa produzir para chegar a essa tal meta, né? Então, definido, você já sabe que, olha, todas as semanas eu preciso fazer esses 4 bolos. O que eu vou fazer para eu conseguir essas encomendas? Aí você já vai para a tua estratégia de marketing, a tua estratégia de distribuição. Vou postar, escreve. Preciso postar pelo menos 3 vezes nos meus status do WhatsApp para que as pessoas possam ver, saber o que eu faço e ficarem com vontade de comprar de mim. Vou postar no meu Instagram. Não sei quantos bolos, vou produzir bolos, vou decorar bolos para mostrar para as pessoas que eu faço. Porque quanto mais você faz, mais as pessoas confiam em si. Muitas vezes a gente acaba não fazendo ou deixando de fazer encomenda, as pessoas não confiarem, porque nós só fazemos uma encomenda hoje, daqui a 2 semanas fazemos outra e postamos, e as pessoas ficam tipo, se não faz muito, então é porque não faz bem, ou sei lá, a pessoa se esquece. Então você precisa criar estratégias de como fazer, de como atrair esses clientes para comprar um produto de si, né? Mas tudo isso começa de um planejamento, porque se você se você não consegue chegar, nunca consegue chegar àquela meta, então você está com problemas. Aí você precisa de repensar em estratégias, repensar no que você está fazendo, no que pode fazer para poder melhorar as suas vendas. Porque você não pode entrar no negócio, tudo bem, você é iniciante, mas você não pode entrar no negócio tipo, se eu receber o bolo, tá bom, recebi. E se eu não receber, tudo bem, também não recebi e ficar por isso. Não. Precisa realmente ter a meta. E quando tem a meta, você tem que ir atrás. Se não está a dar certo, você tem que pensar em estratégias de como dar certo. Porque se você entrou no negócio, você precisa de dinheiro. E se você precisa de dinheiro, o dinheiro tem que aparecer querendo ou não, a todo custo. E existe uma coisa que chama-se lei. Não vou falar de lei de atração, ok, mas quando você está focado numa coisa, tudo se move para que você consiga alcançar as coisas que você colocou como meta, tá bom? Então é assim como eu trabalho, é assim como as coisas têm funcionado para mim. Por exemplo, no meu caso, né, eu faço encomendas. Eu tenho as minhas metas de encomendas. As minhas metas de encomendas baixaram porque eu agora tenho outro foco que é trabalhar com concursos. Mas quando eu tinha as minhas metas, eu fazia de tudo para conseguir chegar lá. E fazer de tudo para conseguir chegar lá significa o quê? Eu faço bolos de casamento, mas eu era nova, por exemplo, na cidade onde eu estava, em Nampula, onde eu vivo, né? Em Nampula, e as pessoas não sabiam, por exemplo, que eu faço bolos de casamento. Eu precisava mostrar para as pessoas que eu faço bolos de casamento. É fazer, é procurar, é fazer com desconto, é fazer com, digamos, de bola também não, fazer com desconto, fazer publicidade, falar e buscar minhas fotos antigas de bolo de casamento e postar para que as pessoas saibam que eu faço, que eu realmente sou capaz e tudo, né? Às vezes nós ficamos, você sabe até fazer alguma coisa, mas você tem vergonha de dizer para as pessoas, tem vergonha de postar no status do WhatsApp que você faz a encomenda. Às vezes a pessoa nem vai encomendar contigo porque você não chegou a falar, tá? Então é mais ou menos assim como isso vai funcionar. Então eu quero que você pegue uma caneta e um papel e escreva essas perguntas que vão te direcionar para que você consiga determinar as suas metas, tá? A primeira pergunta que eu coloquei aqui é a que eu já tinha feito há pouco tempo atrás. Qual é o mínimo que você precisa receber hoje? Qual é o mínimo que você precisa hoje para que você possa sobreviver? Um mínimo, né? Pensando aí, olha, eu não tenho emprego, eu trabalho só com isso. Então, qual é o mínimo que você precisa para sobreviver? Conta a renda que você paga ou a contribuição que você faz na tua casa da renda dos teus filhos, se você tem despesas de comida, de trabalhador, etc, etc. E determina qual é o mínimo que você precisa receber, tá? Primeira pergunta, o mínimo que você precisa receber para sobreviver. Depois, a segunda vai ser quantas horas você tem disponível para trabalhar no teu negócio, né?
Isso também é uma questão muito importante, porque às vezes nós não estamos divididos, né? Se nós temos mais tempo para trabalhar no negócio, nós precisamos de trabalhar. Uma coisa que acontece muito é: eu trabalho com bolos, sim, né? Mas você não definiu quais são as horas que você tem de trabalho. E muitas vezes você fica sem encomendas e fica tipo, mas eu agora não tenho encomendas, então não vou fazer nada. É nas horas que você não tem encomendas que você tem que se focar em procurar as encomendas. Como você vai procurar as encomendas? Você vai fazer um cardápio, vai gastar tempo a fazer um cardápio, vai gastar tempo a fazer o cardápio, a montar a forma como você vai atender os seus clientes, vai gastar tempo a testar na cozinha coisas diferentes para que você possa ter uma estratégia para entrar nesse mercado, né? Então, não é, esse fim de semana não tive nenhuma encomenda, então eu vou ficar parado, eu vou ficar a passear. Não. Usa o tempo que você determinou para trabalhar. Ou seja, eu, por exemplo, determino 8 horas de trabalho por dia. Eu sei que eu vou acordar às 8 ou 9, vou começar a trabalhar, vou ter intervalos, depois volto a trabalhar. Então, nas horas que eu determinei para trabalhar, tendo ou não encomenda, tendo ou não uma planificação, eu vou buscar fazer coisas que vão me ajudar. Fazer o quê? Aproveitar o tempo que você tem para fazer precificação dos seus produtos, que isso é muito importante. As pessoas começam a trabalhar, mas não sabem a quanto vai vender o seu produto. Não tem a planificação de precificação. Só acha que sonhou e... Porque as outras fazem bolo a 1.500, então é 1.500 pronto, estou a fazer. Bolo de 7 ovos, todo mundo faz a 1.500, eu vou fazer a 1.200 até para eu conseguir ganhar. E pronto, ficou aí. Não. Aproveita o tempo para precificar o seu produto, para criar o seu cardápio, para montar a estratégia de atendimento, para montar suas páginas, fazer postagens, colocar informações importantes na sua página, pesquisar por bolos, pesquisar por tendências, pesquisar por novos sabores e ir juntando isso para que você crie uma estratégia forte de entrada no mercado, tá bom? Então, determine o tempo que você tem para trabalhar no teu negócio e todos os dias trabalhe aquelas horas que você determinou. Se são 2 horas por dia, você vai trabalhar 2 horas por dia a fazer essas coisas que eu coloquei aqui, a estudar, estar na live. Isso também faz parte de contribuir para o teu negócio, porque você está aprendendo coisas que vão ajudar no teu negócio, tá bom? Então, depois, já falei, você escrever o mínimo que você precisa para sobreviver. Segundo, quantas horas de trabalho você precisa de despender no teu negócio, né? Se são 8 horas, despenda realmente 8 horas, vai fazendo coisas que vão te ajudar no teu negócio. Depois, o próximo seria, qual é a tua meta né? Em 1 mês, em 3 meses e em 1 ano. Essas metas que eu digo, eu falei aqui no início que existem metas que você determina, metas de produção, e também tem metas financeiras, metas de investimento, né? Metas da vida geral. Então, essas que eu digo agora são metas gerais, né? Tipo, a minha meta daqui a 3 meses, por exemplo, é melhorar ou comprar mais um forno para que eu consiga trabalhar melhor, né? Depois, em 6 meses, ou você escreve, coloca quais são os seus objetivos, né? De crescimento. Para eu crescer, eu vou precisar de equipamento X, vou precisar de uma geleira, vou precisar de um forno, vou precisar de madeira nova para ajudar, vou precisar de contratar um funcionário, isso também é um investimento. Vou precisar de contratar um funcionário, vou precisar de melhorar um pouco a minha cozinha para que eu possa trabalhar, para que eu possa fazer filmagens e mostrar, por exemplo, no meus stories. Isso tudo faz parte de investimento. Então, você coloca tudo isso e depois determina o tempo. Olha, em 3 meses eu vou conseguir isso, em 6 meses eu vou conseguir isso. Com isso, o que vai acontecer? Você colocou as suas metas, sabe qual é o valor que você vai precisar para atingir aquelas metas e vai pegar nessa planificação e converter isso em dinheiro para dividir, ok? Ou seja, de todo isso que eu vou precisar comprar nesse ano, eu vou precisar de mais ou menos, vamos dizer o quê? 100 mil meticais. 100 mil meticais dividido pelos 12 meses que eu estou a trabalhar aqui na confeitaria, vão dar 100 mil meticais dividido por 12, dá quanto? Vão ser 12 mil meticais por mês. Então já tens mais um valor. Eu disse que você ia precisar de 15 mil meticais de salário, porque você precisa para sobreviver. Agora estou a dizer que você vai precisar de mais 12 mil meticais, que é para os seus investimentos em equipamentos, investimentos de investimento, né? E depois já temos dois valores que precisamos de trabalhar mensalmente para conseguir, que são o mínimo que a gente precisa trabalhar para conseguir, tá? E depois
Vamos definir, eu já falei, definimos as metas trimestrais, definimos as metas semestrais e anuais, né? E depois definir como você vai chegar, o que você vai fazer para chegar lá. Ou escrever o que eu vou fazer para chegar lá, o que eu vou fazer para conseguir trabalhar e no mínimo por mês ganhar 35 mil meticais. E esse mínimo mensal, não estou a dizer que é obrigatório, não é obrigatório, eu estou a dar aqui um exemplo, primeiro ponto, e segundo ponto, não é fixo. Todos os meses, à medida que você atinge aquela meta, você tem que aumentar a meta, tem que aumentar, e isso é assim, vai subindo. Se tua meta mensal é fazer 3 bolos por semana, depois de 2 meses, você não pode continuar só a fazer 3 bolos por semana. Tem que subir, tem que fazer 7 bolos por semana. Depois tem que fazer 9 bolos por semana. Depois fazer 12 bolos e assim vai subindo. E enquanto essas metas vão subindo, enquanto o teu trabalho vai subindo, vais comprando equipamentos para te ajudar a trabalhar. Vais contratando pessoas para te ajudar. Isso é muito importante. Contratar e faturar e arranjar meios para te ajudarem, né? Para que a tua produção possa subir e você possa faturar mais. Você precisa ter meios para que isso possa funcionar. Meios o que são? Ter uma geleira para guardar a quantidade de bolos que você vai precisar. Ter um forno para conseguir já assar a quantidade de bolos que você vai precisar. Ter formas suficientes para assar a quantidade de bolos que você vai precisar produzir, né? Ter batideiras para ajudar, ter pessoas para te ajudarem também na produção, para que a tua empresa possa crescer e para que você consiga realmente subir e atingir as metas. O que eu quero trazer aqui para vocês é: confeitaria é um negócio, é uma empresa, é um negócio muito grande. Ele pode crescer lindamente se nós nos focarmos nesse crescimento, tá? É possível sim, você precisa pensar estrategicamente. Pensando estrategicamente, você sobe, você vai muito longe. É esse pensamento que eu quero que você tenha, tá bom? Não pense pequeno, não pense curto. Faça planos ousados e você vai ver que você vai conseguir chegar lá. O nosso problema de não conseguirmos chegar, não conseguimos sair do lugar é pensar que eu só estou a fazer um bolo e prontos. Não é só fazer um bolo e prontos, tá bom? Só pedir para ver teus comentários, estou a ver corações no Instagram, peço para dizerem, estamos aqui, estou a entender qual é a dúvida que vocês têm para que eu possa responder, tá? Nem tenho água para beber aqui, estou cheia de sede até. Vamos, deixa eu ver dúvidas, faz favor. Rosa Mochuane, sempre. Olá, boa noite, querida. Nem estou a vos responder, porque hoje assim, entrei aqui sem muito tempo, só tem 30 minutos, então queria garantir que todo o meu conteúdo ficasse. Vou fazer live de 30 minutos. Normalmente eu digo, vou fazer live de 30 minutos, fico aqui, rio, converso, depois acabo passando porque não consigo deixar todo o conteúdo, né? Então, desculpem não estar a falar convosco, porque estava mesmo a tentar correr para que tudo ficasse aqui, tá? Então, acho que eu falei tudo, não sei, deixa eu ver aqui na minha janela. Ah, que bom que estão aí, é bom estarem aí mesmo, porque... Ah, obrigada, minha irmã, traz mesmo, traz, querida. Traz aí. Ah, então... Eu acho que falei tudo, sabes? De verdade, acho que falei tudo. Digam lá dúvidas para chegarmos aos 30 minutos. Olha eu. Um segundo só. Vou buscar água aqui. Voltei, minha gente. Querida, quanto é o curso? Vocês estão muito curiosos, vão saber daqui a pouco. Juro, na segunda-feira prometo dizer, tá bom? Então, é mais ou menos isso. Eu hoje estou com visitas em casa, então por isso resolvi fazer a Capital Prof. Como iniciar uma confeitaria sem ter capital ou sem ter o necessário. Comece com o que você tem, né? Sempre pensa nisso. Começa com o que você tem, não inventa. Se você só tem um fouet, só tem uma forma de bolo caseiro e só tem um forno ou uma estufa, começa com aquilo que você tem. Tem uma receita, faz um bolo caseiro. O que é que você faz com esse bolo caseiro? Faz uma foto bonita, de certeza um smartphone você tem, porque é com o smartphone que você está a ver essa live. Não é verdade? Então, tens um bolo caseiro, tens uma forma de bolo caseiro, tens uma estufa.
Começa, pelo menos 200 meticais você precisa de ter para comprar os ovos, o açúcar, a farinha para você fazer um bolo caseiro. Começa assim. Comprou o material para o bolo caseiro, fez o bolo caseiro, pôs no forno, faz uma calda, pega nesse bolo, não tira uma foto dentro de casa, uma cozinha escura. Pega nesse bolo, tenho certeza que todas vocês que estão aqui têm um quintal, tem um quintal ou tem uma janela. Então você pega nesse bolo, vai para o seu quintal. Se não tem quintal, vai pedir quintal do vizinho, arranja um lugar mais iluminado com um fundo de jardim, tira uma foto bonita, uma foto que dá vontade de comer e posta nos teus status do WhatsApp. Bolo caseiro, estou a vender, por exemplo, vou dar um exemplo, 800 meticais, quer leva agora 800 meticais, comprou o bolo caseiro, vendeu o bolo caseiro. Se acha que vender o bolo caseiro 800 meticais as pessoas não vão comprar, pega no bolo, faz fatias, né? Faz pequenas fatias e posta no status. Estou a vender, as fatias estão a 150 meticais, é um exagero. Estão a 75 meticais ou 100 meticais cada fatia. As pessoas têm gula. As pessoas, quando vê uma coisa, querem comprar, vão querer comprar, mesmo que você poste o bolo caseiro inteiro. Na hora de aparecer alguém para comprar aquele bolo, porque as pessoas sofrem de gula. Recebeu o dinheiro do bolo caseiro, investe em outro. Durante duas semanas você conseguir vender 4 ou 5 bolos caseiros, você já vai conseguir ter capital para pelo menos comprar uma batedeira de mão. Vai conseguir ter capital para comprar 2 formas de bolo normal e vai conseguir ter capital para investir em pequenas coisas que vão te poder fazer bolos normais, né? Então, não pense que é preciso de muita coisa para começar na confeitaria. Com bolo caseiro, com um fouet ou um garfo, você consegue um colher de pau, você faz um bolo gostoso e vende. Então, não sofra muito. Faça bolos caseiros, venda bolos caseiros durante um mês. Com esse dinheiro, você vai começar a investir em outras coisas. Então, quando você ganhar o dinheiro, não pense logo em pegar o dinheiro e usar para si. Pense em reinvestir. Guarda aquele dinheiro para usar para as coisas da confeitaria. Tendo outro material, abre Facebook, abre Instagram, começa a fazer as postagens, faz fotos ao sol, faz fotos com a luz do dia, fotos que dão apetite, fotos que fazem as pessoas querer comprar de si. Você vai ver que os clientes vão aparecer, vai conseguir vender e vai conseguir dinheiro para começar na confeitaria. Então, com isso que eu estou a dizer, você vai conseguir dinheiro, mas você precisa fazer a planificação primeiro. Então, pegou no papel, responde essas perguntas que eu deixei aqui, faz a planificação, a dizer, olha, qual é o mínimo que eu vou precisar para começar a comprar meus equipamentos. Ok, para eu comprar o equipamento inicial, para eu começar, vou precisar de 15 mil meticais. O que eu preciso fazer? Vamos dizer 15 mil meticais. Vamos dizer que você vai precisar de fazer 18 a 20 bolos caseiros para você conseguir os 15 mil. Mas para que esses 15 mil não são todos lucros. Ok, você precisa de fazer 20 mil meticais. Não, vai precisar de fazer uns 30 bolos caseiros para conseguir. Trabalha para conseguir fazer um bolo caseiro por dia para conseguir vender. Faça os bolos caseiros, posta no status, você vai vender e vai ter o dinheiro para começar. E no teu plano não pode ser só o material inicial. Ok, daqui a 3 meses onde eu quero estar, daqui a 6 meses o que eu preciso ter. Faça essa planificação segundo as perguntas que eu deixei e você vai realmente conseguir avançar, tá bom? Deixa eu ver quem que me perguntou, que disse que de quanto precisa para o plano inicial. Quem era? Line, conseguiste perceber a minha explicação? Estou amando isso, que bom. Sim, né? Então, já viste que é possível, né? Nós, na verdade, pensamos que é muita coisa. Pensamos que para iniciar precisamos de muita coisa, mas na verdade não. A gente pode começar com o que tem, tá? Quando me cadastro para a semana do bolo de casamento, não recebe e-mail de confirmação. Que faço? Você procura no spam, procura em todos os lugares, manda uma mensagem para mim aqui no direct, que eu depois vou te mandar o link para entrar no Telegram, que lá eu também posto todas as informações, tá bom? Obrigada, prof. Então é isso, queridas. Como eu disse, seriam 30 minutos só, porque eu estou com visitas em casa, então não posso ser assim, né? De não estar lá. Então, resumindo, é aquilo que eu disse. Resumindo tudo que falamos aqui, responda as perguntas,
responda as perguntas que eu deixei, as 5 perguntas, né? Depois, defina o mínimo que você precisa de receber para começar a trabalhar, o mínimo que precisa para viver, né? Depois, defina a meta mensal ou anual que você precisa, ou seja, segundo o valor mínimo que você precisa, defina a sua meta mensal com um excedente, claro. Depois, divide esse valor anual por semanas. Isso vai te ajudar a ter o valor que você vai... Isso vai te ajudar a ter o mínimo, a quantidade mínima de bolos ou a quantidade mínima de valor que você vai precisar por semana. Ou seja, com o valor anual dividido pela quantidade de semanas, ou seja, se eu são 300 mil, por exemplo, dividido pelo número de semanas, vai me dizer, olha, você precisa de fazer no mínimo 4 bolos por semana para conseguir chegar àquela meta. Então, a tua meta é conseguir faturar fazer 4 bolos por semana ou faturar, por exemplo, 7.500 meticais por semana, tá? Depois, isso são exemplos, tá bom? Depois, estabeleça metas de investimento com lucro, ou seja, para além daquele faturamento, você também tem a parte do lucro que você vai guardar, né? Quais são as metas de investimento com esse lucro? O que você vai fazer com esse lucro? Vais comprar fogão, vais comprar batedeira, vais comprar forno, vais arranjar tua cozinha para trabalhar melhor, vais arranjar funcionário. Então, defina aquilo que você vai fazer com o seu lucro. E por fim, 6, aumente a sua meta. Gradualmente vai aumentando essa meta para que você possa realmente crescer, tá bom? Então, é isso sobre planejamento e metas. Eu tentei simplificar aqui o processo ao máximo possível para que vocês possam perceber e realmente pôr em prática. Assim, eu fico triste de saber que as pessoas não põem em prática isso, porque isso é a base. E, assim, isso ajuda tanto. Você se direciona. Primeiro, o universo trabalha ao teu favor quando você tem objetivos. Segundo, que você também se esforça, você trabalha em função do objetivo. E se você não consegue alcançar aquele objetivo, você também não vai ficar quieta sem conseguir atingir aquela meta. Então, aprenda a trabalhar com metas, aprenda ganha gosto por isso, porque isso ajuda muito mesmo, tá bom? Então, queria só terminar com esse conselho, né? E obrigada por terem estado aí. Espero que vocês tenham realmente absorvido alguma coisa. Um beijo muito grande e nos vemos por aí. Tchau.